Dia 72, Êxodo, capítulo 24. Deus continuou falando com Moisés, dizendo: Subam o monte para apresentar-se ao Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú e mais 70 líderes de Israel, mas adorem à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros ficarão de longe e o povo não deve subir com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as palavras e leis do Senhor. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: Faremos tudo o que o Senhor falou. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e na manhã seguinte se levantou bem cedo e fez um altar ao pé do monte. Construiu ali 12 pilares, um para cada tribo de Israel. Depois enviou alguns moços israelitas para oferecerem ofertas queimadas e ofertas de paz ao Senhor. Moisés despejou a metade do sangue em bacias e a outra metade do sangue derramou sobre o altar. Em seguida, Moisés leu o livro da aliança de Deus para o povo e eles disseram: Seremos obedientes e faremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou as bacias e derramou sangue sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da minha aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com os termos que acabei de ler. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 oficiais de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, cujos pés estavam pisando no pavimento de pedras de safira. Parecia o céu num dia claro. Deus não estendeu a mão para ferir os escolhidos de Israel. Porém, eles viram a Deus e ali comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés: Suba até o topo do monte, venha até mim e fique aqui. Darei a você 2 tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que eu mesmo escrevi para ensinar o povo. Moisés partiu com seu ajudante Josué e, ao subir no monte de Deus, disse aos líderes: Esperem aqui até voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, fale com eles. Assim que Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu o monte por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Para o povo de Israel, que olhava de longe, a aparência da glória do Senhor era tremenda. Era como um fogo consumidor no alto do monte. Moisés entrou na nuvem e subiu o monte. E lá permaneceu 40 dias e 40 noites. João, capítulo 3. Havia uma autoridade religiosa entre os judeus, cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disto. Jesus respondeu: Verdadeiramente digo-lhe, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo? Exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: O que eu estou lhe dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde ele vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu:
Você é mestre em Israel e ainda assim não entende essas coisas? Eu afirmo a você que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e testemunhamos do que vimos, e mesmo assim vocês não querem crer em mim. Se vocês não crerem em mim, nem quando falo sobre coisas como estas que acontecem aqui entre os homens, como vocês crerão se eu falar de coisas celestes? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, ou seja, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou uma estaca, uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados por não crerem no Filho único de Deus. A sentença deles está baseada neste fato. A luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os que praticam o mal odeiam a luz e ficam longe dela, com medo de que seus pecados sejam revelados. Mas aqueles que praticam a verdade têm prazer em vir para a luz, a fim de que todos vejam que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia, onde passou um tempo com eles e batizava. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, porque ali havia bastante água e o povo vinha para ser batizado. Isto ocorreu antes de João ser preso. Um dia, alguém começou uma discussão com alguns dos discípulos de João sobre a cerimônia de purificação. Eles foram falar com João e lhe disseram: Mestre, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele o qual o Senhor testemunhou, também está batizando a todos. Estão indo atrás dele, em vez de vir aqui a nós. João respondeu: O homem não pode receber nada só se do céu não lhe for concedido. Vocês são testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, eu estou aqui para preparar o caminho para ele. E isso é tudo. A noiva irá para onde o noivo está. Os amigos do noivo alegram-se com ele. Eu sou amigo do noivo e estou cheio de alegria com o sucesso dele. Ele deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais. Aquele que veio do céu é maior do que aquele outro. Aquele que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem dos céus é mais importante do que todos. Ele fala do que viu e ouviu, mas são poucos os que creem no que ele fala. Aqueles que creem nele descobrem que Deus é a fonte da verdade, pois, sendo enviado por Deus, ele fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem medida nem limite. O Pai ama o Filho e entregou tudo o que existe em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Jó, capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor:
Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. O Senhor perguntou: quem é este que se atreveu a pôr uma dúvida à minha sabedoria e justiça sem conhecimento? Falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. O Senhor me disse: escute-me e eu falarei. Vou fazer algumas perguntas que você responderá. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Por isso eu me arrependo de tudo o que disse, estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e de cinza. Depois de ter acabado de falar com Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temita: estou muito irado com você e os seus 2 amigos. Vocês não disseram o que está certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, levem 7 touros e 7 carneiros ao meu servo Jó e peçam a ele para sacrificar ofertas queimadas em favor de vocês 3. Meu servo Jó fará orações por vocês e só assim não lhes farei o que o seu pecado merece, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz o temita, Bildade o suíta e Zofar o naamita fizeram o que o Senhor havia mandado. Jó orou por eles e o Senhor ouviu e atendeu a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Todos os irmãos, irmãs, parentes e conhecidos de Jó vieram comer com ele em sua casa e consolaram e confortaram Jó por todo o sofrimento que o Senhor havia feito cair sobre ele. Todos eles trouxeram um presente em prata e um anel de ouro. Assim o Senhor abençoou Jó muito mais do que antes. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Deus também deu a Jó mais 7 filhos e 3 filhas. O nome da primeira filha era Gemima, o da segunda Késia e o da terceira Querem-Apuque. As filhas de Jó se tornaram as mulheres mais bonitas de toda aquela terra e receberam parte da herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Ele chegou a conhecer os seus netos e bisnetos e morreu velho e feliz depois de uma vida longa e abençoada.